Muito bem, visto aí o conceito de organização criminosa e a sua distinção com a associação criminosa, tratemos de uma especial novidade aí para e única e exclusivamente para os casos de que envolvam organização criminosa. Envolvendo organização criminosa, vai ser legitimada aí a utilização de meios específicos de obtenção da prova e meios diferentes aí de investigação, tá? Então o artigo 3º fala pra gente, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Meios diferentes de obtenção da prova, por quê? Como se pressupõe que a organização criminosa é mais organizada, é uma rede muito mais organizada do que um concurso comum de agentes, a prova teoricamente é mais difícil de ser alcançada. Como vai ser mais difícil de alcançar essa prova? A lei prevê oito mecanismos aí de obtenção diferenciada dessa prova. O primeiro deles, e o mais utilizado hoje em dia, é a colaboração premiada, é a tal da delação premiada. Segundo lugar, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ou seja, você vai lá, faz uma escuta ou uma gravação ambiental. O que mais? Ação controlada, também conhecido como flagrante diferido ou retardado. Vamos falar dele já já. O que mais? Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a intimações ou informações, melhor dizendo, eleitorais ou comerciais. Então, aqui não estamos falando do conteúdo, tá? Estamos falando aos registros de ligação. Registro. Então, o professor Fernando ligou para tal pessoa ligou para o professor Fernando. Tipo, isso são os registros. Conteúdo, não necessariamente. Conteúdo é tratado específico na lei de interceptação telefônica. Justamente por isso está previsto aqui. Interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Lei de interceptação. O que mais? Afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. O que mais? Essa é a novidade. Infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11. A gente vai falar disso também. A utilização aí de agentes infiltrados. O que mais? Cooperação entre as instituições e órgãos, no âmbito federal, distrital, estadual, municipal, na busca de provas e informações que interessem a investigação ou a instrução penal. Beleza, show de bola. Vimos aí rapidamente os mecanismos de obtenção da prova novos. Vamos falar especificamente de alguns deles. Quais, especialmente? Primeiro, da colaboração premiada, que está em voga, que está em alta. Do flagrante diferido ou retardado, ou da chamada ação controlada. E, por fim, da infiltração de agentes, da utilização de agentes infiltrados, que são as grandes novidades. Vamos dedicar esse bloco para falar de colaboração premiada. Delação premiada. Tema da moda. Tema que sustenta a maior operação já deflagrada aí nos últimos anos com holofotes midiáticos, com pressão popular, enfim, a Operação Lava Jato, que está baseada aí, quase que exclusivamente em delações premiadas. Vamos ver a previsão normativa disso. Está aqui no artigo 4º dessa nossa lei. O juiz poderá, a requerimento das partes,
conceder o perdão judicial, redução de até 2/3 da pena, ou substituição por restritiva de direito daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo, desde que dessa colaboração advenha um ou mais destes resultados. Um ou mais destes resultados. Em primeiro lugar, identificação de demais coautores e partícipes. Segundo lugar, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas, como funcionava essa organização. Terceiro lugar, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Quarto, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E, por fim, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Isso aqui é mais por causa de sequestro, tá? De extorsão mediante sequestro. Costuma ficar aqui, ó. Costuma ficar aqui. Então, vamos lá, vamos analisar com cautela isso. O juiz pode dar o perdão, reduzir até 2/3, ou substituir a pena por privativa, desde que dessa colaboração resulte a identificação de demais coautores, a revelação da estrutura de tarefas, a prevenção da infração, o produto do crime ou a localização da vítima. Como falei para vocês, costuma ficar aqui na identificação dos demais coautores, na estrutura e na recuperação do produto ou do proveito das infrações. Beleza, mas o que eu quero falar para vocês é, veja, a gente tem que ler atentamente isso. O sujeito tem que ter colaborado efetiva, tá bom, tem que ser uma colaboração efetiva, mas principalmente voluntariamente. O sujeito tem que colaborar voluntariamente, ele tem que chegar lá e voluntariamente colaborar. Qual que é a grande crítica que se exerce em relação às delações aí que estão sendo realizadas no contexto da Operação Lava Jato? É o que eu costumo chamar de delação mediante sequestro. Isso é opinião minha, tá? Isso é teoria que eu construo, estou construindo no meu doutorado. No doutorado eu falo isso, no meu doutorado eu falo isso. A colaboração, aí tem a colaboração, delação, tem que ser algo voluntário. Voluntário. Não pode prender alguém e sugerir a delação. Não dá. Não rola, pessoal, não rola. Se você prende alguém, prende o sujeito, mas eu te solto. Te solto como? Te solto se você fizer uma delação aqui comigo. Isso não é voluntário. Você está indo no maior bem do cara depois da vida. A liberdade só não é maior que a vida. Então, se você prende o sujeito e extrai dele uma delação, essa delação não é voluntária. Não é voluntária. E solta logo depois, não é voluntária. A delação não é voluntária. Essa delação não tem como ser voluntária, tá? Não tem como. De qualquer forma, ressalvadas as críticas aí que eu tenho com relação ao Instituto, a gente tem que estudar, porque o Instituto está aí. E o parágrafo primeiro fala que em todos os casos aí a concessão do benefício vai levar em conta o quê? Todas as circunstâncias referentes ao crime e ao sujeito. A personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias da gravidade e repercussão do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Joia? Joia.
E como que funciona? Como que a lei prevê a dinâmica dessa colaboração, dessa delação premiada? Bom, o acordo, em primeiro lugar, é celebrado com o Ministério Público. Por quê? Quem são as partes? O Ministério Público e o réu, ou o acusado. E depois vai ser homologado pelo juiz. É difícil tentar construir isso? É difícil. Por quê? Porque o nosso sistema não é igual ao sistema norte-americano. Nosso sistema é o sistema que está sustentado, isso é uma matéria mais de processo penal, mas ele está sustentado no princípio da obrigatoriedade do oferecimento da ação penal. Então, o Ministério Público não tem a faculdade, o Ministério Público não pode negociar, falar, você confessa, nos Estados Unidos tem muito disso. Quem assistiu aquele filme Código de Conduta, que o sujeito vai fazer a vingança contra os caras que mataram a filha e a mulher dele, mais ou menos isso, o cara fica puto que o Ministério Público negociou. Os dois cometeram crime. O Ministério Público tá com a prova, acha que a prova está meia boca, ele fala o que, bom, eu vou negociar com um, esse um me delata o outro e eu pego o outro. O promotor fez isso, no caso desse filme. Negociou com um, esse um vendeu o outro e pegou o outro, e tudo bem, e o outro continuou solto. No Brasil não tem essa, o Ministério Público não tem como fazer isso. Então, tem sempre que passar pelo juiz. O que o parágrafo 2º fala pra gente, então? Considerando a relevância da colaboração, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia nos autos de inquérito, com manifestação do Ministério Público, sempre tem temas do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se couber o artigo 21. Então, quem tem que fazer a proposta são as partes. Então, seja o Ministério Público, seja o delegado com parte do Ministério Público e o réu, tem que entrar no acordo. E o acordo vai ser homologado pelo juiz. O que mais? O parágrafo 3º prevê aí um período em que pode ficar suspensa aí o oferecimento da denúncia. Então, o prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por mais 6, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração. Suspendendo também o prazo prescricional. Tá? O que mais? Na mesma hipótese, o Ministério Público pode, inclusive, deixar de oferecer a denúncia. Pode deixar de oferecer a denúncia quando? Quando o colaborador não for o líder, se for o líder não pode, não for o líder, e for o primeiro a colaborar. É um incentivo aí para o cara delatar primeiro. O cara que é meio X9, é meio cagueta, fala, você denuncia primeiro. Por quê? Porque se você foi o primeiro e você não for o líder, velhão, tá liberado, não vou nem oferecer denúncia contra você. Beleza, né? E aí mais? Se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade ou uma progressão de regime mais facilitada aí, ainda que ausente os requisitos objetivos. Por quê? Porque pode ter uma colaboração posterior à sentença, não com relação aos fatos já apurados, mas a outros fatos relacionados. E o papel do juiz, hein, moçada? Qual que é o papel do juiz? No processo penal, o juiz ele tem que se manter equidistante da acusação e da defesa. Ele tem que ter um jeito imparcial. A principal característica do juiz é a imparcialidade. Então, ele não vai participar, ele não vai tomar parte das negociações realizadas entre as partes. Não vai. Vai acontecer a negociação entre o delegado, o investigado e o defensor, como está feito no Ministério Público, ou entre o Ministério Público e o investigado com seu acusado e defensor. Não entre o juiz. O juiz não participa dessas negociações. O juiz não participa dessas negociações. Quando que o juiz entra no caso? Uma vez realizado o acordo, faz-se um termo, acompanhado aí das declarações do colaborador, e esse termo vai ser aí, então, remetido ao juiz para homologação. Remetido ao juiz para homologação. Que deverá verificar a sua regularidade,
a legalidade e a voluntariedade, podendo, para esse fim, sigilosamente ouvir o colaborador na presença do seu defensor. Tá? Então o juiz ele não toma a frente das negociações, o juiz só vai homologar ou não esse acordo. É claro que isso gera uma insegurança, pessoal. É claro, é óbvio que gera uma insegurança. Por quê? Imagina só. O Ministério Público propõe uma delação, propõe um acordo de colaboração premiada. O cara fala, beleza, vou delatar todo mundo. E aí? E aí ele delata, fala, mostra onde estavam as contas, mostra onde o dinheiro está, revela documentos que demonstram aí como que as coisas eram organizadas, os planos, as estratégias. Fez o acordo com o Ministério Público. Chega o Ministério Público, o juiz fala, ó, tá aqui o acordo. O juiz fala o quê? Não homologo. Não homologo, não vou homologar esse acordo, tem que oferecer denúncia assim. Você fala, meu, e agora? Já dei de bandeja a prova para acusação, o juiz não homologou. Por isso que é muito complicado você falar, o juiz tem que participar. Pior ainda, se o juiz participa da negociação, pior ainda, depois ele não concorda, ele fala, agora eu já ouvi o cara, eu tenho as provas aqui. E se ele não participa? Se ele não participa, o cara já forneceu as provas para o MP e o juiz não homologa. Por isso que tem que ser uma coisa muito delicada, uma situação muito delicada. É um instituto muito problemático de delação premiada. Em primeiro lugar, justamente pela insegurança que gera. O juiz pode não homologar. E aí? E aí a delação já foi feita. Coisas a se pensar. O que mais? Justamente falando disso, o juiz pode recusar a homologação proposta, que não atendê-la, que não atendê os requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. Veja, muito complicado. Se o juiz pode recusar, e a colaboração já foi feita, a declaração já foi dada, muito complicado. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre acompanhar o defensor, ser ouvido pelo MP, delegado, a qualquer tempo aí. O colaborador vai poder ser ouvido sempre. O que mais? Se o cara se arrependeu, ele pode se retratar. As partes podem se retratar da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser usadas em seu desfavor. Tá? Ele pode se retratar? Pode. Mas só em relação às provas que o autoincriminam. E as outras? Ah, não, as outras, com relação às outras provas já era. Já foi feito. Então, ele pode voltar atrás da colaboração? Pode, ressalvado aí que é apenas em relação às provas em relação a ele, tá? As outras provas, uma vez produzidas aí, já era. O que mais? A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. O juiz homologou, mas na sentença ele vai de novo analisar aí esse acordo. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador vai poder sempre ser ouvido a requerimento das partes aí, ou da autoridade judicial. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual. Geralmente os termos de colaboração aí, as declarações são gravadas, tá bom? Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, isso é fundamental, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Isso é uma novidade também, coloca o réu numa sujeição diferenciada aí, e nós vamos falar no próximo bloco. Até já!